Olá, tudo bem por aí? Estamos mais uma vez com o nosso Mulheres da Bíblia, olhando para a palavra do Senhor, dando uma paradinha, onde ela dá uma referência ali a uma mulher e deixando, né, e pedindo, na verdade, para que o Espírito Santo ministre o nosso coração, fale conosco, de uma maneira muito pessoal, muito especial, como ele sempre faz. Nós estamos em 1 Reis, vendo ali a história do profeta Elias, e no meio dessa história, né, estão aparecendo muitas mulheres. Nós vimos a rainha, né, Jezabel, uma mulher extremamente má, uma mulher que causou influências terríveis na vida do marido, que era o rei Acabe, na vida da nação toda. E a gente terminou vendo uma ameaça que ela faz ao profeta, né. Elias, homem de Deus, que tinha já vivido tantas experiências fantásticas com Deus, milagres maravilhosos, mas que se deixa abater por uma ameaça dessa mulher, né. Tamanha a influência que ela causava, tamanha a maldade que ela destilava, né, ali, na vida das pessoas. Nós vamos continuar, nós estamos no capítulo 19 de 1 Reis. Vamos, capítulo 19, verso 19, que diz assim: Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então seguirei. Então era cultura, né, era um costume que um profeta ele lançava a capa como dizendo: "Você vai ser o meu sucessor", né, "Está chegando o meu tempo e eu preciso deixar um sucessor para continuar a obra de Deus, para continuar aquilo que Deus tem para fazer aqui na nação". E Elias então escolhe Eliseu, e a partir daí a gente vai ver, a história de Eliseu, muitas coisas muito parecidas com o que Elias viveu, o profeta Eliseu também vai viver. Mas aqui é interessante que Elias chega, né, coloca a capa ali, e Eliseu diz: "Eu vou te seguir, eu aceito o meu chamado, eu aceito essa obra de Deus na minha vida, mas espera um pouquinho, deixa eu lá me despedir da minha mãe, do meu pai, dar um beijo neles e explicar que estou indo, né, fazer a obra de Deus". Isso é muito, muito, gostoso de ver, né, essa honra aos pais, esse cuidado também, né, que ali ele tinha, e eu acredito que não só culturalmente isso, né, faz sentido, mas continua fazendo sentido independente da cultura, independente do tempo, né. A honra ao pai, a honra à mãe, ela sempre precisa prevalecer, independente de quanto tempo, né, temos de vida, independente do tempo que estamos vivendo, independente de uma cultura ou de outra, né. É muito interessante que a Bíblia traz ali nos mandamentos de Deus, o primeiro mandamento com promessa é o mandamento que diz honrar pai e mãe, né. E isso é algo que precisa trazer uma reflexão para a nossa vida, né. Nos dias que a gente tem vivido, que a Bíblia diz que os dias seriam cada vez mais dias maus, onde o amor se esfriaria, onde, a gente ouviria tantas notícias, né, de filhos se voltando contra os pais, e isso a gente tem visto, sempre existiu, sempre existiu. Mas a Bíblia diz que isso se somaria, isso aconteceria com muito mais frequência, e infelizmente nós vemos tantas notícias assim, né. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a sermos daqueles que honram, né, daqueles que honram os pais, que honram pai e mãe, que ensinam os filhos a honrar, né, honrar pai e mãe, honrar as pessoas. Então, aqui Eliseu trazendo algo muito muito importante, né, uma postura muito importante da vida dele. Ele com certeza já era um homem, já era um adulto, né, formado, mas ali ele mantinha esse cuidado com os pais, essa honra com os pais. Mas vamos lá então, seguir capítulo 20,
Aqui no capítulo 20, a gente vê o rei da Síria vindo contra Israel, né? Então vamos lá. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e a atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: Assim diz Ben-Hadad: Sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor, o rei, respondeu o rei de Israel: Tudo o que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Então, depois aqui, rende a história, depois você pode ali ler com calma. Deus dá a vitória, vou contar um spoiler aqui, Deus dá a vitória a Acabe e a Israel, né? Mas o que chama atenção aqui, na resposta de Acabe, que foi uma resposta, aparentemente, pelo que o texto nos mostra, né? Uma resposta muito rápida, né? Olha, 32 reis aliados, o rei da Síria vem, provavelmente era um rei muito forte, de um reino muito forte, aqui diz de cavalos, de carros, né, de guerra, então era um exército muito forte, que chega para Acabe e diz, você vai me dar. E Acabe entende, não, eu não tenho como não dar, eu vou ceder. Mas me chama a atenção a postura de Acabe, e a gente vê a malignidade no coração da pessoa, né? Quando ele diz: Olha, eu quero que você me entregue sua prata, seu ouro, são meus, as suas esposas e os melhores de seus filhos. E Acabe diz: Ok, tudo bem. A gente não vê uma relutância em dizer: Imagina, eu não vou entregar meus filhos, eu não vou entregar minha esposa, minhas esposas, né? Na época eles tinham muitas. Não vou fazer isso. Eu vou lutar até o fim, né? Para preservar aqui a minha família, o meu reino. Não. Acabe, entrega. Fala: Não, tá bom, pode pegar, né? Mas aí o rei, ele chega e diz, o rei sírio chega e diz: Mas espera aí, tudo bem, eu vou pegar, mas eu quero, vai aí também um pessoal meu, que eu quero que eles vasculhem tudo que eles acharem interessante, eu vou pegar. Aí né, Acabe diz: Não, espera aí já ultrapassou o limite. Para mim, eu acho que talvez para nós todas aqui, ultrapassar o limite seria exigir esposa, exigir filho, né, exigir família, mas isso ele entregou bem rápido, né? Ele não teve nenhuma dificuldade em entregar, mas quando ficou sabendo que o reino seria vasculhado e tudo que eles quisessem eles iam levar, aí Acabe já se posiciona. Foi um tempo muito terrível para a nação, né? Esse reino pagão, né, agindo ali sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de valor, né, que Deus havia ensinado à nação desde o início. Então a gente vê situações como essas, tão tristes, e a gente vai ver uma agora terrível também, né. Então a gente vê que quando ali uma autoridade, se levanta e essa malignidade, né, esse distanciamento de valores, de princípios, a gente vê o quanto o povo sofre, quanto as pessoas são destruídas, quanto a nação é destruída, né? Deus, ele colocou algo no coração do ser humano, mesmo caído no pecado. Há algo no coração do ser humano de moral, de conduta, de ética, né? É claro que Deus ele vai trazendo ali revelações através de Israel, depois através da igreja que ele estabelece, né? Para trazer ali o entendimento dos princípios que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, a moral, a ética, como devemos proceder, o que é correto, o que é saudável nos relacionamentos, na maneira de proceder conosco mesmo, na maneira de proceder com o outro, né? Então Deus ele vai trazendo e estabelecendo isso
lá na nação de Israel, no Antigo Testamento, como a gente foi vendo, né, desde o princípio aqui do nosso estudo, Deus estabelecendo o povo de Israel para mostrar às outras nações como se deveria proceder, né? Como deveria proceder em relação ao outro, em relação à família, o cuidado que Deus foi estabelecendo da família. Então, a gente viu lá várias leis cuidando das mulheres, cuidando das viúvas, cuidando ali para que não se deixasse, né, os necessitados também de lado, mas que se cuidasse de todos esses detalhes. A gente vê uma nação que foi sendo instruída para tomar para aprender a questão sanitária, a gente vê, a questão com o meio ambiente. Então, a gente vê o cuidado, né, que Deus vai trazendo e vai explicando para a nação, dizendo: olha, é assim que deve se viver, é assim os princípios, né, são assim os valores. Só que a nação de Israel foi se perdendo, e a gente viu isso de uma maneira muito terrível em Juízes, né? Vocês lembram disso? Ali um livro inteiro mostrando uma nação que foi deixando de lado os princípios de Deus, os valores de Deus. E aí a gente chega aqui, né, em 1 Reis, um rei da nação que Deus havia chamado para mostrar ao mundo, né, a maneira correta de se viver, mas um rei que se deixou influenciar pela esposa Jezabel, um rei que era terrível, que veio de uma linhagem onde ele agia muito contrário àquilo que Deus havia ensinado, né? E aí a gente vai vendo, né, que detinha muito poder, então podia fazer muito estrago, né? Muito estrago na vida das pessoas, na vida da nação. E aqui, né, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Nessa história do capítulo 21, eles vão fazer algo muito terrível para uma família, para uma pessoa, né? Usando do poder que eles tinham, né, de maneira muito terrível, de uma maneira muito má. Vamos lá, vamos ler essa história. Capítulo 21. Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Até aí, tudo bem. Você imagina, né? Receber a visita do rei, dizendo: olha, sua videira, achei interessante, está aqui perto do palácio, então eu quero expandir um pouquinho mais, então eu quero comprar. Ou eu vou te dar uma melhor. Parecia até né, um negócio muito bom para Nabote. Mas Nabote responde para ele: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então, olha só, né? Era um negócio que aqui, aparentemente, era um negócio muito bom para Nabote, né? Mas ele mantinha ali algo muito forte de tradição, de família. Eu recebi isso, foi herança, né? Então eu não vou vender, eu não vou, mesmo que seja para eu ganhar mais, né? Tem ali um valor sentimental muito grande, tem um valor ali, né? Provavelmente ele pensando, poxa, meus pais, meus avós, meus antepassados trabalharam tanto aqui por esse lugar, por essa vinha, então não vou vender, né? Eh, dá para entender, né? Dá para entender. Provavelmente, né? Ali acabe falando, poxa, mas eu estou te dando mais dinheiro, né? Mas não, muito obrigado, mas eu quero manter a minha herança, aquilo que provavelmente Nabote pensava, eu vou passar para os meus filhos, né? Aí, olha só, Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Eu fiquei imaginando a cena.
Sabe quando criança fica com birra, emburrada, porque não fez o que a criança queria? Para mim, Acabe agiu igual uma criança, né. Então a gente vê um rei adulto que tinha tanto poder, tanta autoridade para gerir uma nação extremamente infantil nas suas emoções, né, imaturo, infantil no sentido ruim, porque criança, ela age dessa maneira, mas mas faz sentido pela idade que ela tem, pelo pouquinho de maturidade, porque está crescendo, está aprendendo. Agora, ele como um adulto, já era para ter, né, uma postura muito mais madura. Ele foi extremamente infantil, extremamente imaturo, né, ficou chateado, ficou emburrado e foi deitar, não quis comer, mas olha só, a história não acaba por aí. "Qual é o problema?", perguntou sua esposa Jezabel. "Por que está tão aborrecido que nem quer comer?" Acabe respondeu: "Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse a sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é?", né. Então aqui Jezabel já dizendo: "Meu, você manda, você não tem que pedir, não interessa as outras pessoas, interessa o que você é o rei, então você pode fazer o que você quiser". Era a mentalidade dessa mulher, e era a influência que ela exercia na vida do marido, né. Então ela não tinha nenhuma empatia, pelo contrário, né, ela era extremamente autoritária, soberba, e ela diz para o marido: "Você tem que agir dessa maneira, você está agindo errado, você não tem que pedir, você tem que mandar", né. Eh Aí ela falou: "Levante-se e coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote". Então ela entra em cena e diz: "Pode comer, fique aí tranquilo, porque agora eu vou agir". E olha o que essa mulher fez. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas, ela ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Olha a artimanha dessa mulher, ela usava, né? Ela não tinha pudor nenhum, não tinha temor nenhum. Ela manda a cidade jejuar como se fosse algo, né? Algo bom, algo de Deus, algo divino, algo é, é, moralmente bom, mas nada, nada. Por trás ela tinha um interesse maligno naquela história. E aí ele diz assim: mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Então veja só, né, Nabote provavelmente um cidadão honesto, um cidadão que vivia lá a sua vida, que tinha toda essa ligação com a sua família, com seus antepassados, esse cuidado, né, cuidou da herança que recebeu, queria passar a herança para frente, para os seus filhos, mesmo podendo ganhar muito mais, ele preferiu ficar com aquilo que a família tinha conseguido, né. Então a gente vê um homem de uma índole boa, uma moral importante ali, né, sendo acusado falsamente, mas com, né, Jezabel e Acabe reinando, eles estabelecem ali, né, a injustiça como algo que iria acontecer. Eles estabelecem ali que mesmo uma pessoa, um cidadão bom, honesto, né, ele sofreria o que eles quisessem que ele sofresse. Então isso é muito terrível, muito terrível. Ela usa então toda a sua influência como rainha, estabelece aí esse plano e diz: "Vá lá, coloque 2 homens de caráter, né, de índole má, de caráter, de mau caráter, para que acusem Nabote de uma coisa que ele não fez". E eles fazem isso. Eles então depois levam ele para fora e matam por apedrejamento. Olha que história mais terrível, terrível. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas.
Então ela envia a carta em nome do rei e ela consegue então, né, fazer essa, fazer esse plano e fazer esse plano dar certo. Lá no verso 14, diz assim: "Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela, Nabote está morto." Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Então, Acabe nem quis saber o que ela fez. Nabote não tá, Acabe não estava nem interessado se foi feito um negócio, não estava nem interessado se fizeram direito, pelo contrário. Ah, minha mulher fez o trabalho sujo? Ótimo, então agora eu vou descer lá e vou, né, e vou fazer o que eu queria, vou tomar posse ali, eh, vou tomar posse da videira lá, do que eu quero. E eles fizeram, né, aparentemente, tudo o que eles queriam, agiram de maneiras terríveis, com maldades, com malignidades, usaram o poder que eles tinham para fazer tudo que era ruim, né. Agora, uma coisa importante, e aí a gente vai terminar nesses 2 versículos aqui, esses 2 últimos versículos. Nada fica impune. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê injustiças sendo feitas, né, coisas terríveis sendo feitas, e às vezes vem o sentimento de que: "Poxa, né, quando que essas coisas vão mudar? Quando que as pessoas culpadas vão pagar pelos seus crimes, vão pagar pelas coisas que estão fazendo?" E às vezes vem uma indignação parecendo assim: "Poxa, parece que não vai acontecer, não vai acontecer justiça, não vai acontecer nada", né. Mas nós precisamos continuar crendo que a palavra de Deus, ela é a verdade, e quando ela diz que nada fica impune, que tudo que a gente semeia, a gente colhe, é uma verdade, vai acontecer, né. Eu acho muito interessante essa figura, né, essa maneira da Bíblia explicar para a gente como funciona, usando a semeadura e a colheita. Quando a gente semeia eh eh, ali, né, a gente semeia na terra, não nasce instantaneamente. Não nasce, né. Vai nascer uma mudinha, vai nascer uma folhinha, aí vai nascer outra, vai começar a crescer, mas de uma maneira lenta. Claro que tem plantas que são mais rápidas que as outras, mas nenhuma é instantânea, né. Então, vai nascer, vai crescer, vai chegar a dar fruto, né. Vai chegar um momento, mas esse momento muitas vezes demora, e o tempo, para a gente, às vezes, parece que sempre é demorado, né. Mas a Bíblia diz: vai acontecer. Tudo que a gente semeia, a gente colhe, sendo bom ou sendo ruim. Aqui, nesse caso, eles, né, Acabe e Jezabel, semearam coisas muito terríveis, coisas muito más, né. E talvez muitos da nação falavam ali, indignados, como a gente está falando aqui: "Quando que eles vão pagar por os seus crimes? Quando vai vir a justiça?", né. Eh, mas, mesmo que pareça demorado, o fato é, em algum momento, vai acontecer. E isso traz alento ao nosso coração quando a gente vê injustiças acontecendo. Quando a gente vê, por exemplo, usando o caso aqui, né, do rei e da rainha, quando a gente vê autoridades usando o poder que elas têm para fazer o que é ruim, em vez de fazer o que é bom, que elas podem fazer pela nação, e fazem coisas terríveis, né, se corrompem e tudo mais, né. Então traz um alento ao nosso coração de que sim, em algum momento vai se pagar, em algum momento vai vir a semeadura. Mas, por um outro lado, precisa também haver uma reflexão na nossa vida pessoal, né, da seriedade que é a gente semear, porque o que a gente semeia é o que a gente colhe. E esse texto ainda começa dizendo algo muito forte: de Deus não se zomba, né.
Então Deus ali afirmando: vai acontecer, é uma lei que eu estabeleci. Você fez, você vai ter a consequência daquilo que você fez. Você fez algo bom? Vem a consequência, vem ali, né, a colheita daquilo que é bom. Você fez algo que é ruim? A mesma coisa, vai vir a consequência, vai vir a colheita daquilo que é ruim. Então, cuidado, não é? Cuidado. Olha para a sua vida, isso é importante a gente trazer para cada uma de nós. O que que nós temos feito? E nós semeamos a todo instante. Nós semeamos com palavras. E aí, o que você fala, né, o tipo de palavra que você profere, isso vai trazer uma consequência, isso vai trazer uma colheita. Semeamos com atitudes, com gestos, semeamos fazendo ou deixando de fazer. Olha só, às vezes a gente associa só, né, a semeadura àquilo que eu vou fazendo. Mas se eu sou omissa, aquilo vai trazer uma consequência para a minha vida também. Com certeza, vai trazer uma colheita, não é? Se eu deixei de fazer o bem, por exemplo, né, não, fiquei ali neutra. Como assim? Né? Estava ao meu alcance e eu não fiz, isso traz uma consequência. Então, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, isso é muito importante para trazer para a nossa vida, sabe? Essa reflexão, algo intencional. Então, eu vou fazer o quê hoje, no meu dia? Né? Eu vou escolher, então eu vou escolher as melhores sementes. Eu vou semear as melhores coisas, porque eu quero uma boa colheita, né. E aí vamos aqui terminar com o verso 23 e o 25, que diz assim: "E quanto a Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel". Olha só, onde era Jezreel? Vamos voltar um pouquinho, né. Vamos aqui voltar um pouquinho, eh lá no comecinho do capítulo 21, naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel. Olha só, né. Então, Jezabel faz o que ela quer, mas ela não fica impune, ela não fica impune. Ela paga, vem a consequência, vem a colheita. Então, quanto a Jezabel, ali o corpo dela seria devorado no campo de Jezreel. Verso 25: Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mau aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. E Acabe tem o seu fim, está lá mais na frente, né? Mas a gente vê isso, né? Esse princípio de Deus, essa lei de Deus estabelecida acontecendo. Semeou, tem a colheita. Não tem como fugir disso, né. Jezabel, ela colheu o que ela semeou, Acabe colheu o que ele semeou, Elias colheu o que semeou, Eliseu e todos, né, todas as pessoas, todas as histórias, né, têm as suas sementes ali lançadas, tem a sua colheita dessas sementes. E isso é na nossa vida também. Aquilo que semeamos é o que vamos colher. Então, que Deus nos dê sabedoria todos os dias, a cada dia da nossa vida, que tenhamos sabedoria para a gente semear as boas sementes e desfrutar de colheitas muito boas, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado por cada uma de nós. Muito obrigada pelas tuas leis que regem, Senhor, a nossa vida, regem, Senhor, aquilo que aquilo que somos, aquilo que vivemos. Muito obrigada pelos teus princípios, pelos teus valores. Pedimos que eles estejam muito guardados no nosso coração, que eles sejam praticados por cada uma de nós, em nome de Jesus. Que isso, Pai, seja um aprendizado na nossa vida a cada dia, que também nós ensinemos isso aos nossos filhos, aqueles que estão próximos de nós, em nome de Jesus. E, Senhor, nós oramos pedindo, né, em cima destas histórias que ministram tanto o nosso coração, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos ser mulheres sábias, que edificam,
que sabem semear boas sementes, que vivem colheitas maravilhosas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Oramos pedindo ao Senhor para que isso aconteça na nossa vida e que nós possamos continuar crendo na justiça que vem do Senhor, na certeza de que nada fica impune. Traz, Senhor, um vigor ao nosso coração. Talvez muitas de nós tenham perdido, às vezes, até a esperança de ver a justiça acontecer, mas, Senhor, que em nome de Jesus o nosso coração receba do Senhor um vigor novo, um ânimo novo, uma esperança renovada de que o Senhor está cuidando da nossa vida, da nossa família, que o Senhor é aquele que sustenta, né, esse mundo, e que o Senhor é aquele que faz acontecer aquilo que o Senhor estabeleceu. Que nada absolutamente nessa história, na vida das pessoas, fica impune. Em nome de Jesus nós oramos, para que o senso de justiça ele continue muito, muito forte no nosso coração, desejando a cada dia que as coisas sejam feitas da maneira correta, que, que haja sempre, Senhor, em nome de Jesus, o agir do Senhor, para com aqueles que precisam. Nós oramos aqui, nos lembramos, como a tua palavra sempre nos orienta, a orar, ó Deus, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados. E oramos para que venha a justiça do Senhor, para que venha, Senhor, a misericórdia, a graça, a bondade do Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor use cada uma de nós como instrumentos teus, Pai, em nome de Jesus, para que vidas sejam abençoadas, honradas, em nome de Jesus. Nos ajude, nos abençoe, é o que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas, que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenham aí um final de semana muito maravilhoso na presença do Senhor. Lembrem-se sempre, a cada dia, de semear as melhores sementes, em nome de Jesus. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.